floresta que tão importante é para a vida, para a saúde. O carvalho é muito útil para tudo. Ainda existe um profundo desconhecimento acerca do qual era a floresta autóctone portuguesa. As pessoas cresceram num país já profundamente cheio de pinheiros e de eucaliptos e pensam que a floresta portuguesa é esta. A floresta autóctone é um património natural do nosso território, que é bastante importante a vários níveis, com especial relevância para as espécies folhosas. Ela é importante não apenas do ponto de vista ambiental e ecológico, mas também ao nível social e económico. Tem diversos níveis de importância. Uma delas, naturalmente, é o ecossistema. É, naturalmente, tentarmos também recuperar uma floresta que durante as últimas décadas, talvez até mesmo os 2 últimos séculos, se foi perdendo e foi naturalmente substituindo por outras espécies mais produtivas, e aqui estamos a pensar também na componente económica, e penso que hoje, para esta valorização também que há dos ecossistemas, e também com alguma possibilidade de alguma rentabilização com algumas das espécies da floresta autóctone, é importante que se possam vir a introduzir, ou que se venha a introduzir rapidamente, em substituição de outras espécies não autóctones forem introduzidas, onde possam vir a substituir essas espécies, e que os próprios proprietários vejam também que têm essa grande possibilidade, para que o território volte novamente e a paisagem volte a ganhar naturalmente a beleza que teve no passado, e também as pessoas sentirem que poderão ter naturalmente algumas vantagens económicas, mesmo que seja mais longo prazo. Estou a pensar na madeira de carvalho, estou a pensar no teixo, estou a pensar no sobreiro, são 3 entre outras espécies, mas são das 3 que poderão ter essa rentabilização, portanto, essa vertente também económica que é muito importante. Para além, naturalmente, de podermos evitar alguma erosão que acontece com outras espécies, se mencionar em concreto, portanto, temos também essa grande vantagem, uma forma de podermos evitar muitos dos fogos, reduzir os fogos florestais. Os fogos sabemos que com folhosas não é tão fácil, portanto, ter um desenvolvimento tão rápido quanto aquele que tem se forem com outras espécies, daquelas que têm um nível de combustão muito grande. Podemos recuperar a nível de alguma da fauna que foi também desaparecendo do nosso território, recuperar alguma dessa fauna que desapareceu, naturalmente também alguma da flora que foi desaparecendo, portanto temos também essa grande vantagem. A grande vantagem é também a nível da água, podemos ter água com muita mais qualidade, e se calhar algumas das nascentes que foram também perdendo poderem-se novamente voltar a ser recuperadas. Então, em termos paisagísticos, dizemos que o território tem de facto uma componente turística muito importante. Mas o turista bem, se vier para cá e for naturalmente vier para um território que seja diferente dos demais que estão explorados. Portanto, estas são de facto as grandes vantagens para que as pessoas rapidamente repensem, tanto no seu território, naturalmente, e na própria floresta, que têm e na que poderão vir a ter, e quais as vantagens para construirmos também um futuro muito mais sustentável. A nossa atividade, como está relacionada, a minha atividade, como está relacionada com o turismo, é importante termos um destino turístico também valorizado pela floresta autóctone. A lógica que temos implementado é de termos bosques que se perpetuem, que permaneçam no tempo, e daqui resultam algumas outras atividades associadas, desde logo o fomento da caça e também a atividade micológica que sai valorizada com a floresta de folhosas, a floresta de carvalho. Relativamente ao carvalho, à madeira de carvalho para exploração, era importante que se conseguisse arranjar a forma de certificar a origem e que fosse canalizada a madeira para que pudesse dar um maior retorno aos produtores florestais, e poderia ser de facto um estímulo para a produção e para a conservação se houvesse um mecanismo que permitisse valorizar a madeira de carvalho. Tenho uma propriedade que tem mais ou menos 3,5 hectares, onde me nasceram os dentes na companhia do meu falecido pai, onde ele me ensinou muitas histórias a respeito do carvalho, que é o que nós estamos a falar, que é o carvalho, que é uma planta praticamente, como nós costumamos dizer, indígena aqui do local, e que se foi preservada graças a algumas pessoas que gostavam da árvore e nunca desanimaram as árvores.
E então o carvalho, na minha geração, era podado. Nós precisávamos de lenha para o lume, para manter as casas quentes, mas nunca se cortava um carvalho. E então depois veio a história do carvão, onde as pessoas começaram já a querer ter lucros, e então grandes carvalhos que se deitaram aqui, que eram quase da dimensão de uma pipa de vinho, como nós gostávamos de dizer, uma pipa de vinho, era com aquelas dimensões, que eu ainda me lembro de cortar esses carvalhos, onde recorriam a 3 e 4 juntas de gado para abater esses carvalhos. Mas eram pessoas que sem conhecimento ou por necessidade, mas eu não aprendi assim. Eu aprendi com o meu falecido pai a nunca cortar um carvalho. Só o carvalho quando morria. E então, o meu falecido pai, como era carpinteiro, andava sempre com madeiras, quando precisava realmente de uma madeira para os carvalhos, ia lá 3 e 4 vezes à bolsa para cortar o carvalho e desistia e ia embora, que não queria cortar o carvalho, portanto, só com grande necessidade. O carvalho que é útil e é interessante saber que não é só para madeiras, nem só para aquecer as lareiras, também é paisagístico, é bonito, as folhas do carvalho, quando começa a amadurecer no outono, tem uma paisagem excelente, quase é única nas nossas regiões, uma seiva que o carvalho dá, que nós chamamos aqui melaço na nera, que é importante para o sustento das abelhas, e elas fazem muito mel com essa seiva que o carvalho deita pela folha fora. Nós temos a bolota, ou lândria, como nós dizemos, que é um grande sustento para os animais. O carvalho, por causa da manutenção das águas, para os solos ficar protegidos do sol. Quer dizer, o carvalho é importante. Tenho aqui carvalhos na minha propriedade que eu não me lembro deles nascer, sempre os vi assim. Um clima, não vejo estar por nossas lindas caras ou por o conforto que aqui há, não há um conforto, eles gostam da natureza. E a natureza, estamos a perdê-la, que eu com os meus 70 anos próximos, eu vejo que isto está-se a deteriorar, aqueles carvalhais que tínham está a desaparecer, e não vejo que as pessoas sejam incentivadas, que vamos lá ver se o Estado será sensível a proteger os carvalhos, a dar uns incentivos às pessoas para não precisar de cortar os carvalhos. Como nós tínhamos, e nesta também aproveito, que tínhamos um plano de limpezas das árvores, mas não sei se à conta da economia, desistiram de dar proteção a esses mesmos carvalhos. E eu acho que quem quer realmente trabalhar para a natureza deve-se apoiar. Os benefícios da floresta não ficam no local onde a floresta está instalada. Os benefícios são sempre comuns, numa escala global, e, portanto, todas as florestas não deixam de ser usufruídas, os benefícios delas numa escala global também, portanto, comuns. E o projeto Floresta Comum tem precisamente a ver com isso, isto é, plantar uma floresta autóctone, cujos benefícios são globais, são comuns, para várias gerações. As sociedades têm que ter a capacidade de oferecer estas árvores, de as produzir e de as disponibilizar, porque não podemos nunca ter a noção de que a floresta tem apenas o benefício do proprietário ou do sítio onde está a floresta. Em 2012 começámos propriamente o projeto, portanto nós vamos neste ano, no 4º ano da edição, do Floresta Comum, e este ano vamos atingir as 350 mil árvores distribuídas. Transformar esta visão, oferecer estas árvores, faz parte de, digamos, criar as condições para que na sociedade surjam movimentos que levem as pessoas a envolver-se com a sua própria floresta, com a floresta original portuguesa e com a floresta da sua região. Provocar, digamos, movimentos sociais e movimentações locais que já existem, e é muito interessante ver estes fenómenos, que surgem associações, ou associações que já existiam e que passam a ter dentro da sua atividade porque têm árvores disponíveis para poderem intervir no território, ou novas associações que nascem porque existe esta possibilidade de terem acesso a árvores autóctones, e que a partir daqui da floresta montam um projeto local em que intervêm várias entidades. Muitas vezes é a sociedade civil que vai junto das autarquias e que as estimula para que elas façam candidaturas. Temos que naturalmente valorizar o potencial endógeno local, como também a diminuição do risco de incêndio. Vemos como uma grande oportunidade a valorização da mancha de carvalhal. Para o efeito, criando o Centro de Competências do Carvalho, permite-nos estudar com profundidade
avalia do material lenhoso, mas também dos ecossistemas nas multifuncionalidades, seja os cogumelos, seja outro tipo de produtos associados às folhosas, em particular ao carvalho. E, portanto, é um desígnio do município investir no carvalho, na fileira e aquilo que sejam as oportunidades de negócio nesta área. A Universidade tem vindo a realizar desde há muito diversos trabalhos e estudos relacionados com a arborização e a gestão florestal e também particularmente com a floresta autóctone. Um dos aspectos relevantes a este nível tem a ver com a qualidade das sementes florestais, que é um aspecto importante nas questões da arborização e da restauração florestal, porque ela influi na adaptação e crescimento das plantas, assim como nas características da futura floresta. Portanto, é um aspecto relevante do ponto de vista da produção florestal, da biodiversidade, da conservação dos recursos naturais e também da gestão florestal sustentável. Por outro lado, promove-se também a conservação dos recursos genéticos, que é um importante aspecto a ter em conta nos programas de desenvolvimento florestal. A Universidade tem vindo a desenvolver diversos estudos ao nível da qualidade das sementes florestais de diferentes espécies. A Universidade é também um parceiro do projeto Floresta Comum, que visa a promoção da arborização da floresta autóctone no nosso território. A este nível, a Universidade tem realizado diferentes trabalhos de investigação, diferentes estudos e avaliações em diferentes níveis da silvicultura, no que diz respeito à seleção e colheita dos materiais florestais de reprodução, das técnicas de produção de plantas, das questões da arborização, da seleção de espécies e depois também nas questões da condução e gestão florestal. Portanto, por outro lado, não só em termos de estudo e avaliações, mas também na realização de ações de formação de parceiros e colaboradores do projeto. Estamos aqui a trabalhar com algumas sementes de algumas espécies florestais, né, da flora lusitana, tentando melhorar aspectos da germinação. E esse estudo está dentro do âmbito de um projeto mais amplo, né, que envolve estudo de qualidade de sementes, aqui vinculado à Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro. Já dentro dos procedimentos que temos trabalhado dentro desse estudo de qualidade de sementes, aqui são os tratamentos que nós aplicamos às sementes para testar se esses tratamentos vão ser eficientes e vão melhorar a germinação dessas sementes. O Centro Nacional de Sementes Florestais é o único no país, pertence ao Ministério da Agricultura e está integrado no Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF. Portanto, é um serviço operativo do ICNF e está sediado em Amarante. Antes disso havia um edifício mais rudimentar, mais antigo, mas portanto a partir dessa altura, a partir de 90, digamos assim, quando o CNACEF foi criado oficialmente, começou a haver mais crescimento, até que houve a necessidade de construir este novo edifício e agora estamos aqui a trabalhar desde essa altura. O objetivo é fornecer semente de qualidade ao mercado para a produção de plantas, portanto estamos a falar de sementes florestais. No total trabalham 10 pessoas no CNACEF. Há um técnico superior e há um técnico de laboratório e depois temos pessoas que fazem a colheita de semente e que fazem o respectivo processamento. Digamos, as grandes etapas de trabalho são precisamente a colheita, o processamento aqui no centro, a caracterização dos lotes, a análise, avaliamos vários parâmetros de lotes, nomeadamente a capacidade germinativa. Depois fazemos uma conservação em frio até ao momento da comercialização e depois comercializamos a semente, portanto para a produção de plantas. Há dois grandes grupos, digamos assim, de sementes, as sementes que são de certificação obrigatória e as que não são. É óbvio que tentamos valorizar sempre as que são de certificação obrigatória, nomeadamente por causa das autóctones. O processo de certificação funciona, portanto, antes, ou seja, os povoamentos onde nós escolhemos a semente têm que estar previamente selecionados e inscritos num catálogo nacional de materiais de base e depois toda a semente que é colhida aí é automaticamente certificada e, portanto, só podemos colher nesses povoamentos. Para as espécies com que trabalhamos e que não são de certificação obrigatória, obviamente também tentamos escolhê-la nos melhores locais, nos melhores povoamentos e tem de haver também sempre pelo menos uma identificação do local, do ano e da espécie, portanto tudo tem que ser devidamente identificado. O operador, que também tem informação para isso, colhem sempre semente exatamente nas melhores árvores, evitam as árvores de bordadura, sendo possível, e colhem sempre em condições fitossanitárias adequadas.
Aqui no Viveiro Florestal de Amarante produzimos cerca de 50 espécies diferentes. Todas as plantas que saem do viveiro para serem colocadas nos terrenos são identificadas e sabemos a proveniência dessas sementes que originam as plantas. Nós adquirimos semente no Centro Nacional de Sementes Florestais, em Amarante. Sabendo a proveniência dessas plantas, nós podemos adequar depois as plantações para as regiões mais adequadas também. Parâmetros fenotípicos ou pelo menos físicos, o tamanho da planta, as características morfológicas da planta. Normalmente uma campanha inicia-se no início de cada ano, em janeiro. Iniciamos as sementeiras da maior parte das quercíneas e de outras folhosas. Nos últimos anos temos vindo a produzir cerca de 500 mil de plantas. Nós, atendendo à estrutura que temos, podíamos atingir 1 milhão de plantas ano para poder disponibilizar para o mercado, para abastecimento interno dos serviços e também para os protocolos que nós temos, o Instituto tem, com outras entidades. Há dois métodos de produção, o método de raiz nua e o método de contentor rígido. Nós caminhamos para a produção maioritariamente em contentor rígido, mas há espécies como, por exemplo, o freixo ou o acer pseudoplátanos, que são espécies adequadas para produzir em raiz nua. O Estado tem a incumbência de manter o desenvolvimento dos recursos florestais autóctones, da produção desses recursos para o país e, como tal, tem que assegurar, digamos, uma boa manutenção das nossas estruturas para podermos desempenhar bem a nossa função e a nossa missão, que é produzir plantas de qualidade. Acabamos por intervir na nossa montanha e ir modificando a paisagem, indo ao encontro da floresta. Até ao momento já fizemos 7 ações de plantação. 2 delas, as primeiras, motivadas pelos incêndios. Ocorreram incêndios florestais, a necessidade de preparar o território para o problema dos incêndios. Tivemos depois mais 2 ações, essas financiadas com o apoio no âmbito do PRODER, dentro das intervenções territoriais integradas, das ações que a Associação de Compartes tem vindo a fazer. Tenha ocorrido um pouco, direi, uma certa imitação por parte dos privados, até porque este quadro comunitário que terminou com as intervenções territoriais integradas permitiram a que os particulares também pudessem fazer intervenções nas suas propriedades. E aqui foi interessante porque conseguimos mobilizar vários, eu diria mesmo muitos produtores florestais, que os agrupamos, sendo depois um chefe de fila, e acabámos por fazer intervenções em 30 hectares privados. A Associação de Defesa da Floresta do Minho é uma associação sem fins lucrativos que tem a sua área de intervenção distribuída pelo Alto e Baixo Minho. Possuímos mais de 10 mil hectares de área associada. A nível de trabalhos executados pela Associação, nós dispomos de 4 equipas de sapadores florestais, ou seja, cada equipa é composta por 5 elementos, 5 trabalhadores especializados em trabalhos silvícolas. As equipas executam trabalhos ao nível de arborização e rearborização de áreas agrícolas e não agrícolas, florestais, bem como atuam a nível da melhoria produtiva do despovoamento. Estamos aqui na presença de 3 dos 5 elementos constituintes da equipa 0512, a distrita freguesia de Rio Caldo, aqui de Terras de Ouro. Tem uma broca que serve para fazer a abertura de covas, ajuda, relativamente é muito mais eficiente relativamente à abertura manual de covas, e para dar continuidade a uma ação de arborização, a ação de arborização essa que foi decorrente de uma candidatura ao PRODER, efetuada no antigo quadro comunitário. O contributo das ONGs são mais evidentes, principalmente na reflorestação. Nós temos realizado um bocadinho por todo Portugal. Cerca de 6 mil voluntários participaram nas nossas ações. O nosso voluntariado, as nossas coordenações locais se dirigem às câmaras, às associações de baldios, para poderem fazer conjuntamente com eles as ações de voluntariado de plantação e de cuidar da própria floresta.
participação satisfatória, mas ainda insuficiente. E há um grande desconhecimento da nossa floresta, principalmente pelas crianças mais novas. Reconhecem mais depressa um eucalipto do que propriamente um carvalho. As parcerias têm sido muito vastas e felizmente cada vez se alargam mais. As autoridades deviam ir ao terreno, falar com as pessoas e sensibilizá-los. Apoiar, diz, nós estamos aqui, o que é que vocês precisam? Vocês têm o terreno, falta alguma coisa, quer dizer, isso é que era apoiar. A pessoa tem que ser com os seus recursos próprios a fazer alguma coisa. Isto tem custos e tem custo não só monetário, mas tem custo físico. Conseguimos apoiar os nossos associados ao nível de candidaturas às ITIs, Intervenções Territoriais Integradas. Fazemos ações de formação, informação, sensibilização e de demonstração. Com isso, estamos a tentar fomentar junto dos nossos associados as boas práticas florestais, bem como a informá-los e a sensibilizá-los sobre a legislação existente e apoios existentes. Se quisermos, de facto, pensarmos no futuro a mais longo prazo, é pensarmos nas escolas. Tudo passa pela escola, porque a mensagem que um jovem leva para casa é muito mais com muita mais facilidade assimilada pelos adultos, pelos seus pais, pelos seus encarregados de educação. Pensar na componente educativa e pedagógica e, portanto, tentar que esta mensagem depois se leve para casa e depois de casa também se possa multiplicar. As pessoas só se aproveitam do carvalho, da árvore chamado carvalho, só para aquecer as casas, e não pode ser. O carvalho tem que ser aproveitado como uma madeira nobre, uma madeira nobre aqui da nossa região. O carvalho é a árvore mestra aqui das nossas aldeias.